Olá, povo, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, que vai ser sobre lei de Gauss, uma das quatro, na realidade a primeira das quatro equações de Maxwell do eletromagnetismo. Então, como a gente já falou anteriormente em outras aulas, o eletromagnetismo pode ser reduzido a quatro equações. Isso é incrível, é na verdade um poder imenso dessas quatro equações. E com essas quatro equações a gente resolve qualquer situação envolvendo magnetismo, eletricidade, eletromagnetismo e assim por diante. Uma dessas quatro equações é a chamada lei de Gauss. Tá? Então é sobre essa equação, uma das equações poderosas do eletromagnetismo, que a gente vai falar na aula de hoje. Para a gente entender essa equação, a primeira coisa que eu preciso é calcular com vocês, apresentar para vocês o que a gente chama de fluxo elétrico ou fluxo do campo elétrico. Então, basicamente, pessoal, a ideia de fluxo não é algo, tá, em física, fluxo de campo elétrico e depois a gente vai ver fluxo de campo magnético. Esses fluxos, eles não têm a ver, por exemplo, com o movimento de carro. Eu posso falar sobre o movimento de carro numa ponte e calcular o fluxo de carros no sentido de movimento de carro, né? O fluxo do campo elétrico não tem a ver com movimento de campo, mas tem a ver com a intensidade do campo atravessando uma certa região do espaço. Então, se eu tiver uma determinada área, tá, e eu tiver um campo elétrico atravessando aquela área, eu posso definir o fluxo desse campo elétrico. Então, o fluxo tem a ver com um campo elétrico atravessando uma área, tá? Mas assim, gente, não é que tem movimento, tá? Pode ser uma única carga elétrica no espaço, ela gera campo, e se eu imaginar uma região ali em volta, esse campo, entre mil aspas, perfura, né, essa superfície. Então, tem fluxo nessa superfície. Essa é a ideia de fluxo. Tá? Só para a gente já dar uma ideia, se eu tiver uma superfície horizontal e um campo elétrico também horizontal no espaço, a gente vai ver isso já já, ele não consegue furar, tá? Ele não consegue atravessar a superfície. Então essa é uma situação em que eu tenho uma superfície, eu tenho campo elétrico e eu não tenho fluxo, porque não tem nenhuma superfície sendo atravessada pelo campo. Então é uma ideia assim visual para a gente tentar lidar um pouco melhor com essa grandeza que a gente chama de fluxo do campo elétrico. Tá? E fluxo do campo magnético no futuro vai ser exatamente a mesma coisa, só que calculada para o campo magnético. Então é importante, muito importante a gente entender bem esses conceitos, tá bom? Então se tem linhas de campo elétrico atravessando uma superfície, eu tenho fluxo do campo elétrico ali. Pessoal, esse fluxo então, ele aumenta se a intensidade do campo aumenta, já vamos deixar isso bem claro. Então se eu tenho uma superfície e um campo muito intenso, e uma superfície e um campo bem fraquinho, aquele campo intenso gera um fluxo maior na mesma superfície que um campo menos intenso, tá bom? E se eu tenho um campo uniforme, por exemplo, um campo que tem o mesmo valor em todos os pontos, quanto maior a superfície atravessada, maior o fluxo, tá? Então o fluxo depende do tamanho da superfície e depende da intensidade do campo. Se a superfície é grande e o campo é intenso, o fluxo elétrico é grande. Tá certo, pessoal? Então, o fluxo depende disso, da área e do campo, tá bom? A maneira técnica de você calcular isso, então vamos lá, vamos entender os termos aqui, pessoal. Eu tenho uma área zona grandona e um campo elétrico atravessando toda a área, como tem essa figurinha aqui, tá? Só que eu estou considerando o campo, por exemplo, só em um ponto, tá, da superfície. Então eu tenho um campo só, aliás, o campo está em toda a área. Mas se ele é uniforme, por exemplo, é igual em todos os pontos, só para a gente brincar, eu vou pegar o campo representado só nesse ponto central, por exemplo. Ele atravessa uma areazinha bem pequena. Na verdade, esse caso aqui, como é geral, tá, gente? O campo pode ser diferente em cada ponto, ele pode ter diferentes orientações. Cada vez que ele tiver diferentes orientações, já que a gente está fazendo o caso mais geral possível, eu vou ter que analisar o que acontece em cada pedacinho infinitesimal de área. A gente já falou desses malditos infinitesimais, né? Então, cada vez que as coisas são muito complicadas, que as coisas variam ponto a ponto, eu vou ter que analisar regiãozinha por regiãozinha. Então, eu vou chamar um elemento de área, um infinitesimal de área, o famoso
dA, da mesma forma que o infinitesimal de variação de velocidade é dV, o infinitesimal de massa é dm, o infinitesimal de carga é dq. Então, o infinitesimal, uma areazinha infinitamente pequena, eu vou chamar de dA. Tá? Então, esse pedacinho de área, onde eu tenho um campo aqui para fora, abrindo um ângulo θ com a normal a essa superfície. Então, pessoal, esse nzinho, tá, é o versor normal daquele elemento de área, tá certo? E ele sempre faz 90 graus, como está aqui no desenho, ó. O n sempre faz 90 graus com o elemento de área dA. Tá? Então, eu posso definir um vetor elemento de área, tá certo, gente? Que tem módulo dA, ou seja, o valor dele é o pedacinho da área, e a direção é normal à superfície, é a direção desse nzinho aqui. E aí eu tenho o ângulo θ entre E e dA. Pessoal, se esse campo é complicado, repito com vocês, em cada ponto você vai ter que definir um elementozinho de área, ver o campo, desenhar normal a superfície, ver o ângulo θ. Faz nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, tá, gente? Então, você vai ter que fazer isso pedacinho por pedacinho. Se o campo for uniforme, aí vale para toda a superfície grandona. Se o campo for complicado, depende de x, de y, de z, depende de cada posição, aí você vai ter que fazer o elemento de área em cada regiãozinha, tá? Em exemplos vai ficar mais fácil da gente ver isso. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou calcular, eu vou multiplicar, pessoal. Veja, ó. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos se atentar aqui à ideia. O fluxo depende de campo e de área. Veja que a gente já falou, campo e área. Então, o cálculo do fluxo é simplesmente, é basicamente isso, campo vezes área. E depende do ângulo, para saber se está atravessando ou não, como eu acabei de falar. Vai fixando isso aí, tá? Então, se o campo atravessa, tem fluxo. Se atravessa perpendicular à superfície, tem fluxo máximo. Se é paralelo à superfície, não atravessa, então não tem fluxo. Opa, então o fluxo também depende de ângulo, depende da orientação da área com o campo. Então o fluxo depende de campo, de área e de ângulo, tá? Que é justamente o que a gente tem aqui, ó. Elemento de área, campo e ângulo. Ângulo com a normal, ângulo com essa direção perpendicular à superfície, tá? Então depende dessas três coisas. Então o que eu vou fazer? Se eu quiser o fluxo, vamos lá, gente. Nesse elemento de área, eu vou multiplicar o E vezes o dA, que é o elemento de área, o valor daquele infinitesimal de área, E vezes dA, e multiplicar pelo cosseno do ângulo, para poder dar essa ideia de que se for perpendicular à superfície, né? Vamos lá, só para a gente brincar aqui, ó. Se o meu campo for perpendicular à superfície, aí o ângulo θ vale 0 graus, né? Se o meu campo for paralelo à superfície, aí o ângulo θ aqui, com a normal à superfície, vale... Péssimo, né? Vale 90 graus, né? Então, se ele for paralelo à superfície, vale 90. Se o campo for perpendicular à superfície, o θ vale 0. Tudo bem, gente? Então, o ângulo θ é entre o campo e a normal. Entre o campo e a normal, tá, gente? Não é entre o campo e a superfície. É entre o campo e a normal. Então, se o campo é perpendicular à superfície, ele é 0 grau com a normal. Então, daí... o fluxo é o campo vezes o elemento de área vezes o cosseno do ângulo θ. Porque se o ângulo θ é 0, o cosseno vale 1. Então vai ser o máximo aqui. E se for 90 graus, né, o cosseno de 90 é 0. Aí o fluxo vai dar 0. Por isso que é vezes o cosseno, tá, pessoal? Então veja. Você vai multiplicar o campo vezes o elemento de área vezes o cosseno do ângulo entre o campo e a normal, tá bom? Isso para calcular o fluxo nesse pedacinho de área. Se eu quiser calcular o fluxo total, aí eu vou integrar isso para toda a superfície. Então, o fluxo elétrico na superfície total que tem área azão é a integral em toda a superfície desse produto, pessoal. E dA cosseno, ou produto escalar, né, de EDA. Então, E é o vetor campo elétrico, dA é o vetor elemento de área, que tem módulo dA, tá aqui, ó,
Então, o produto escalar é módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? Então, o vetor elemento de área, gente, vamos lá, que está aqui, ó, que é o dA, ele tem módulo dA, que é o tamanho desse pedacinho de área, e a direção dele é junto com a normal, tá? Por isso que é esse cosseno desse ângulo aqui com a normal. Tá bom? Então, é isso, gente. Então, no fundo, repito, parece complicado, mas é simples. É o produto do módulo do campo com o módulo do elementozinho de área, vezes o cosseno do ângulo, e você integra, que é calcular isso para toda a superfície e integrar, tá? Então, é assim que a gente calcula o fluxo. Depende de campo, depende de área, depende de ângulo. Bom, se alguma questão você tiver as componentes E de x, y, z, etc., aí você pode lembrar que o produto escalar de dois vetores também pode ser dado componente a componente, tá? Então, EX vezes DAX, EY, DAY, EZ, DAZ. Tá? Então, se você tiver em componentes aí, você faz o produto escalar dessa forma aqui e aí integra esses três termos. Se você tiver algum ângulo geometricamente fácil de determinar, aí você pode substituir o EDA por EDA cosseno do ângulo entre eles. Tá certo, pessoal? Outra coisa, vocês vão ver que esse elemento de área, o DA, não necessariamente ele vai ser quadradinho, tá? Ele pode ser circular, ele pode ser uma linha horizontal, depende da simetria do problema. Então, por exemplo, vamos lá, gente, se eu tiver essa superfície maluca aqui, e para toda essa faixa horizontal, eu tiver o mesmo campo elétrico, mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido em toda aquela faixa, então eu posso pegar um elemento de área que seja uma faixinha horizontal bem fininha aqui, tá? Então o elemento de área dA seria base vezes altura infinitesimal, dy, por exemplo, e aí você tem todo esse elemento de área. Se você tivesse uma faixa vertical, onde o campo é igual para todo mundo, então o elemento de área pode ser um fininho vertical, tá? Então assim vai indo, quer dizer, o elemento de área ele depende da simetria, o que tiver de simetria que for possível usar, você pode usar para calcular esse elemento de área. Em especial, pessoal, no elemento de área, vamos lá, em especial no elemento de área, esse produto aqui é o mesmo dentro dele, tá? Ou seja, é o mesmo ângulo e o mesmo campo. Essa é a dica que eu dou para vocês escolherem o dA. Então o dA é o pedacinho da área que tem campo elétrico igual e mesmo ângulo entre o campo e a área naquele elemento dA. Tá? Então se ele é totalmente irregular, aí o dA é um pedacinho retangular ou circular bem pequenininho. Agora, se existe alguma regularidade, por exemplo, uma faixa em que o campo é igual, aí aquela faixa inteira pode ser o elemento de área. Isso é muito importante. Vocês vão pegando a prática com as questões, mas é bom a gente discutir isso desde já. Então, o elemento de área, repito, em geral, é uma região que tem mesmo campo, mesmo ângulo em toda aquela regiãozinha que a gente chama do elemento de área, tá bom? Entendido isso, vamos para frente. Pessoal, unidade, então fluxo, ó, produto escalar de dois vetores tem como resultado um escalar, então fluxo elétrico é um escalar e a unidade dele é unidade de campo vezes unidade de área, já que cosseno não tem unidade. Então isso aqui é Newton por Coulomb, a área é metro quadrado no sistema internacional, então o fluxo é simplesmente Newton metro quadrado por Coulomb, tá? Então essa é a unidade do SI para fluxo elétrico ou fluxo de campo elétrico. E é um valor escalar. Tá bom? Bom, gente, como eu falei, ó, se o campo for uniforme na superfície, olha como fica fácil calcular. Se o campo é uniforme na superfície, a hora que eu calculo essa integral, EDA, se ele é uniforme, ele tem sempre o mesmo ângulo entre o campo e a superfície, portanto, sempre o mesmo ângulo, que é esse aqui, ó, tá? Entre o campo e a normal, sempre o mesmo ângulo. Então eu posso trocar EDA por EDA cosseno θ. O campo é uniforme em toda a superfície, ele sai da integral. O cosseno do ângulo é igual em toda a superfície, porque o campo é uniforme, então é igual em todos os pontos. Então o E sai da integral, o cosseno de θ sai da integral, e eu vou ficar simplesmente com a integral dos pedacinhos de área. Pessoal, se eu somar todos os pedaços infinitesimais de área dessa superfície, ou seja, a integral de dA,
eu vou chegar na área total dessa superfície. Então, pessoal, se o campo é uniforme, fique ligado, você não precisa viajar na integral, elemento de área, etc. Já tem um atalho, tá? Que daí o fluxo elétrico é simplesmente campo elétrico vezes área, vezes o cosseno do ângulo, pessoal, entre campo e normal, tá? Não é entre campo e superfície, repito, entre campo e normal. Então, módulo do campo, módulo da área, cosseno do ângulo entre o campo e a normal. Se o campo é uniforme, já vai direto aqui, tá bom? E aí aquela brincadeira, ó. Se eu tiver o ângulo θ 0 graus, que é aqui, 0 graus com a normal, tá? Então, campo horizontal e superfície vertical, o ângulo θ é 0, porque é dado com a normal. Se aqui eu boto 0, cosseno de 0 é 1, então o fluxo elétrico é máximo. É simplesmente... Opa, aqui apareceu B vezes A? Não, é E vezes A. Nós estamos calculando campo elétrico, tá? Não campo magnético. Então o fluxo elétrico é E vezes A, não B. Tá errado aqui, tá? E vezes A. E se o campo elétrico é perpendicular à superfície, tá? Não, paralelo à superfície. Aqui o campo é perpendicular à superfície. Aqui o campo, que são essas linhazinhas cinzas, ó, tá? Aqui o campo é paralelo à superfície. Se o campo é paralelo à superfície, ele é 90 graus com a normal. Se eu coloco cosseno de 90 aqui, vai dar 0. Então o fluxo elétrico nessa superfície, nesse caso aqui, vale 0, tá? Então EA cosseno facilita quando a gente tem um campo elétrico uniforme aí na região. E uma outra observação é que se você tiver uma área total grandona e só tem campo em uma região específica dessa área total, o fluxo total, fluxo elétrico na superfície total, só entra na conta aqui na área, a área onde tem campo elétrico, tá? Então o fluxo total interno à área total é campo elétrico vezes só a área aqui onde tem campo elétrico, vezes o cosseno do ângulo entre o campo e a normal. Tá bom? Então, beleza. Se você tiver uma superfície fechada, isso aqui é uma outra observação que a gente precisa antes de entender a lei de Gauss. Se você tiver uma superfície fechada, o que vai acontecer é a mesma coisa, ponto a ponto, região por região. Ó. Então, essas linhas vermelhas aqui, como se fosse, né, são as linhas do campo elétrico, que elas vão atravessar a superfície fechada. Então, elas estão entrando aqui por alguns pontos e saindo aqui, ó, por outros pontos. E o que a gente está vendo aqui embaixo são ampliações, né, do que está acontecendo em cada local. Então veja, ó, elementos de área infinitesimais, bem pequenininhos. Então ele pega aqui o elemento de área, define a normal à superfície, tá? Define a normal à superfície, define a normal à superfície em cada ponto, que é esses vetorzinhos pretos. Aqui o campo está entrando, ó, então ângulo θ com a normal. Aqui, ângulo θ com a normal é 90 graus e aqui, ângulo θ com a normal, como é saindo, tá? É menor que 90 graus, tá aqui o ângulo θ. Então, pessoal, é a mesma lógica. Se a superfície é fechada, é a mesma lógica. EDA cosseno θ, tá? Só que você vai fazer isso ponto a ponto de toda a superfície fechada. O único detalhe que você tem que ficar atento é que o N, que é esse vetorzinho normal em cada ponto, ele vai ser sempre orientado para fora da superfície. Tá? Então, se a superfície for fechada, você sempre orienta o N para fora. Se a superfície for aberta, como aquele plano que a gente tinha antes, aí é uma questão de convenção. Você pode botar para um lado ou para o outro, tanto faz. Se a superfície for fechada, você coloca sempre para fora o vetorzinho normal, tá? Pode ver, ó, aqui tá para fora, então tá para cima aqui, diagonal para cima. Aqui para fora é praticamente para baixo e aqui para fora é diagonal para cima aqui, tá? Então o ângulo θ é sempre com a normal para fora da superfície em cada ponto. E aí, gente, a integral ganha essa notação aqui, ó, que é a integral fechada de EDA. Fechada porque agora eu estou me referindo a uma superfície fechada, né? E não a uma superfície aberta, como era um plano que a gente tinha antes. Mas o resto não muda nada. Aqui, EDA cosseno em cada ponto da tua superfície. Pessoal, se o N é orientado para fora, agora a gente vai ter que se preocupar com o sinal desse fluxo. Então, fluxos para fora da superfície, como aqui nessa região, ó, campo para fora com normal para fora, tá? Campo para fora com normal para fora, o ângulo θ
vai ser entre 0 e 90. E o cosseno de um ângulo entre 0 e 90 é positivo. Tá? Então, nesse caso, quando o campo é para fora, quando o fluxo é para fora da superfície, ele é positivo, porque vai estar próximo ali da normal entre 0 e 90 graus. Tá, gente? Se o campo é 90 com a superfície, a gente já viu. Aliás, 90 com a normal, né? Paralelo à superfície. Se o campo é paralelo à superfície, 90 com a normal, aí não tem fluxo. O fluxo é 0 naquele pedacinho. E se a normal é para fora e o campo é para dentro, o ângulo passa de 90 graus com a normal. Ele pode ir até 180, né? Então vai de 90 a 180. Nesse caso, o cosseno desse ângulo é negativo, então o fluxo elétrico também vai ser negativo. Então, pessoal, o fluxo para fora é fluxo positivo porque está próximo da normal. Fluxo para dentro com a normal para fora é fluxo negativo, porque está entrando na superfície, está com um ângulo maior que 90 com a normal, tá bom? Então o fluxo tem sinal. Nas superfícies fechadas isso é bem importante a gente lembrar. E tem uma outra dica que é, de novo, o formato da superfície fechada, que a gente vai chamar de gaussiana, tá, pessoal? Então as superfícies gaussianas são superfícies fechadas, e o formato dessas superfícies eu vou poder escolher para poder resolver a questão do jeito que me interessa, tá bom? Então você pode pegar uma gaussiana cilíndrica, você pode pegar uma gaussiana cúbica, você pode pegar uma gaussiana esférica, você pode pegar uma gaussiana elíptica, tá? Um elipsoide aqui, tá certo? Você pega o formato que você quiser. E esse formato vai ter a ver com as simetrias do teu problema. Ele vai facilitar você calcular isso, calcular o que você quiser. Tá? Vai ficar mais fácil em exemplo. É difícil a gente ficar prevendo o que vai acontecer, né? Por enquanto a gente tem que entender a estrutura matemática, tá? Então vamos tentar focar aí. A estrutura matemática me diz que, repito, dA é o elemento de área, que é o pedacinho de área em cada ponto, que a gente escolhe se tiver simetria entre o campo e o ângulo. Se for igual em uma região grande, você pega toda essa região como elemento de área. A superfície fechada é gaussiana, se chama gaussiana, pode ter qualquer formato, tá? O fluxo pode ser positivo ou negativo, porque a normal é sempre orientada para fora. Então, esse tipo de coisa que eu quero deixar bem claro aqui, e eu quero que vocês entendam. Os exemplos vai ficar claro lá nos exemplos, tá bom? Bom, e aí, gente, se eu tiver uma integral fechada, numa superfície gaussiana fechada, tem uma estratégia interessante, né? Que é abrir a integral fechada em várias integrais abertas. Então eu posso, né, se eu tiver aqui um cilindro, por exemplo, separar esse cara em superfície lateral e duas superfícies nas tampas, né, as duas tampas. Então eu posso fazer a integral na lateral mais a integral na tampa 1 mais a integral na outra tampa, tá? Se for um cubo, a integral fechada é igual à integral na face da direita, mais a integral na face da frente, mais a integral na face dos fundos, mais a integral na face de cima, etc. Então eu posso abrir a integral fechada em várias integrais abertas, tá certo? Então é essas estruturas que eu quero, na verdade, focar com vocês e não os exemplos, porque os exemplos a gente vai ver depois. Então tá bom, então vamos lá. Vamos construir a ideia da lei de Gauss. Vocês vão ver que é relativamente simples entender o significado para depois a gente ir para a matemática. Então veja, eu tenho aqui uma carga pontual positiva, uma carga pontual negativa, tá certo? E a gente já viu que nesse caso, nesse dipolo, existe um campo elétrico formado aqui na região, tá? Que tem mais ou menos essa distribuição de linhas, saindo lá da positiva, ó, e chegando aqui na negativa. Tá bom? Então sai da positiva, atravessa o espaço, mais ou menos com esse formato, chega na negativa. O módulo dessas duas cargas são iguais, a gente também já discutiu isso, pela própria simetria desse desenho, né? A quantidade de linhas no entorno de uma carga é igual à quantidade de linhas no entorno da outra carga, então elas têm o mesmo módulo, a gente já debateu isso. Tá? E aí eu vou começar a desenhar superfícies gaussianas aqui no espaço. Por exemplo, uma superfície gaussiana S1, tá, gente? É espacial isso, tá? Então é uma esferinha, essa S1 é uma esferinha, não é um círculo, tá, gente? Então é uma superfície fechada, gaussiana, no entorno aqui da carga 1.
Pessoal, vamos lá. Ideia, só ideia, sem fazer conta. Tem fluxo elétrico nessa superfície S1? Tem. Como é que eu sei que tem, gente? De novo, porque tem linhas de campo atravessando a superfície. Olha o que a gente falou, tá? Então, se tem linhas de campo atravessando a superfície, tem fluxo na superfície S1. Agora a pergunta, fluxo positivo ou fluxo negativo? Ah, não sei, sabe? Olha aqui, ó. As linhas do campo na superfície S1 estão para fora da superfície S1. Se estão para fora e a normal é sempre definida para fora, é isso que eu quero que vocês saibam nesse momento. Então, o fluxo na superfície S1 é positivo, maior que zero. Por quê? Porque as linhas estão saindo da superfície S1, estão junto com a normal. Então, o fluxo em S1 é positivo, tá bom? Vamos desenhar uma outra superfície, ó, uma esferinha fechada aqui, S2. Pessoal, tem fluxo elétrico em S2? De novo, você poderia dizer, ah, tem, né? Porque tem linha de campo entrando, tem linha de campo saindo, então tem fluxo. Mas, pessoal, cuidado, ó. Nessa superfície S2, todas as linhas que entram na superfície saem da superfície. Eu posso desenhar quantas eu quiser, saindo da positiva, chegando na negativa, saindo da positiva, chegando na negativa. Em S2, essas linhas vão sempre entrar e sair, ou seja, não nascem linhas dentro de S2 e não morrem linhas dentro de S2. Conclusão, tem fluxo em S2? A resposta é não. O fluxo total sobre ela, na realidade, é zero, porque todo o fluxo negativo, que é fluxo entrando, a gente já viu que é fluxo negativo, acaba sendo compensado pelos fluxos positivos saindo de S2. Então, o fluxo total na superfície S2 é zero, tá, gente? Porque todas as linhas que entram saem da superfície. Então, é esse tipo de ideia que a gente tem que ficar ligado. Vamos desenhar mais uma superfície, olha aqui, ó, S3, tá? Então, vou desenhar uma superfície S3, ela, de novo, é espacial, eu estou vendo só um recorte dela, tá? E ela está aqui em volta da carga positiva, então ela tem essa configuração aqui, mais ou menos. Pessoal, tem fluxo em S3? De novo, tem, porque tem nascimento de linhas dentro dela, ó, e tem linhas saindo para todos os lados. Então, se tem linha saindo para todos os lados de S3, o fluxo sobre ela é positivo. Ou seja, o fluxo em S3 é maior que zero. Tá bom? Beleza. Então, o fluxo em S3 é positivo, o fluxo em S1 é positivo, tudo linhas saindo, fluxo em S2, zero. Vamos pegar S4 agora, uma superfície de novo qualquer, só tem uma carga negativa ali dentro dela. Tem fluxo em S4? Tem. Positivo ou negativo? Negativo, porque agora o fluxo em S4 ó, é entrando na superfície, porque morrem linhas lá dentro dela, na carga negativa. Tá? Então tem fluxo negativo sobre a superfície S4. Se eu desenhar uma superfície S5, agora envolvendo as duas cargas, tá? Positiva e negativa, tem fluxo. De novo, poderia usar a mesma ideia. Ó. Nascem linhas dentro dela, mas também morrem linhas dentro dela. E aí a pergunta, nascem e morrem na mesma quantidade, pessoal? Sim, porque essa carga positiva tem o mesmo módulo dessa carga negativa. Então, como a carga resultante total dentro de S5 é zero, todas as linhas que saem entram também pela superfície S5. Conclusão, o fluxo total em S5 também é zero. Pessoal, atenção aqui, tá? Se essa carga positiva fosse mais intensa que essa carga negativa, aí nascem mais linhas do que morrem. Então, teria um fluxo positivo em S5. Vamos entender bem isso, tá? Se a carga negativa fosse mais intensa que a positiva, morrem mais linhas do que nascem. Então, teria um fluxo total negativo. Como aqui as duas cargas têm o mesmo módulo, então todas as linhas que nascem dentro dela morrem dentro da S5. Por isso que o fluxo em S5 é zero. Tá bom? Gente, essas ideias são muito importantes e, no fundo, é essa a ideia que está por trás dessa lei
que a gente chama de lei de Gauss, ou seja, o fluxo elétrico em uma superfície gaussiana, portanto fechada, como todas essas que eu desenhei aqui, é diretamente proporcional à carga interna total, entre aspas aqui, a carga líquida, tá? Não líquida no sentido de estado da matéria, líquido, mas carga líquida em relação à quantidade efetiva de carga que eu tenho dentro da superfície. Por isso que o fluxo em S1 é positivo, porque a carga líquida total é positiva dentro dela, sacou? O fluxo em S4 é negativo, porque a carga líquida total dentro dela é negativa. O fluxo em S5 é zero, porque a carga líquida total efetiva ali dentro é zero. Mas repito, se as cargas tivessem módulos distintos, o balanço de cargas dentro da superfície S5 não seria zero. Então o fluxo em S5 também não seria zero, tá? Então, pessoal, o fluxo elétrico é diretamente proporcional à carga interna. E é daí que a gente tira essa equação aqui, que é a lei de Gauss. Ou seja, o fluxo elétrico na gaussiana, tá, pessoal? O fluxo elétrico na gaussiana, que é uma superfície fechada, repito, fechada, é diretamente proporcional à carga interna, tá? Então, quanto maior for a carga interna, maior vai ser o fluxo na superfície gaussiana que a envolve. Tá bom, gente? E aí o ε0 é uma constante, né? Porque para eu transformar uma proporcionalidade numa igualdade, eu tenho que botar uma constante. A constante que tem aqui na frente é 1 sobre ε0, tá? Então por isso que está aparecendo o ε0 embaixo. Então o fluxo elétrico na gaussiana é diretamente proporcional à carga interna. Repito, vou bater nessa tecla, tá bom? Bom, o fluxo elétrico na gaussiana a gente já sabe calcular, é a integral fechada na superfície E, aliás, na superfície S aqui fechada, de E dA, e aí tem a ver com a quantidade de linhas atravessando, por isso que eu estou brincando com essa ideia de linhas entrando, saindo, nascendo, morrendo, ou seja, eu estou brincando com o lado esquerdo da equação, essa ideia de linhas, essa ideia de fluxo, e na direita eu tenho a carga interna, que é o balanço, a carga interna, entre aspas, líquida, a carga interna efetiva que eu tenho na minha gaussiana. Então você soma todas as cargas que você tem dentro, tá, pessoal? Cargas fora não contam. Pode ver, quando eu calculo o fluxo em S1, não me interessa que tenha uma carga negativa lá, tá fora dela, então não vai interferir em nada no fluxo sobre ela, né? Se eu calculo o fluxo em S4, não me interessa que eu tenha uma positiva lá, não vai interferir em nada no fluxo em S4. Então só interessam as cargas internas, tá, gente? Cargas externas não entram nessa conta. Então em S5, por exemplo, sim, daí você leva em conta as duas, tá? Porque as duas estão dentro de S5. E aí sinal aqui interessa, tá? Cargas negativas tem que entrar com sinal de menos aqui nesse somatório. Beleza, então o ε0, né, uma constante, 8,85 vezes 10 a menos 12, e aí com isso eu já sei quem é todo mundo na minha lei de Gauss, ou seja, E é o campo, dA é o elemento de área, que é o pedacinho de área da minha superfície gaussiana, eu vou integrar isso para toda a superfície, e do lado direito, carga total interna gaussiana, e ε0 é uma constante. Pessoal, então ela é uma das 4 equações de Maxwell, como eu já falei, essa equação aqui. E veja, você pode me mas para que eu vou usar essa equação, né? Basicamente, pessoal, você tem duas aplicações muito imediatas dessa equação. A primeira é para determinar o fluxo numa gaussiana. Então, repito, gente, olha que legal. Deixa eu chamar a atenção de vocês aqui para isso, tá? Se eu quiser o fluxo em S4, veja, eu pergunto qual é o fluxo em S4. Aí você vai dizer, puxa vida, mas eu tenho que calcular a integral de E dA, mas o E em cada ponto de S4 é diferente. O ângulo entre a normal e o campo em cada ponto de S4 é diferente. Então é muito complicado calcular o fluxo pela integral de E dA. Concordo, complicadíssimo calcular o fluxo em S4. Mas, se você lembra que o fluxo numa superfície gaussiana fechada como S4 é igual à carga interna sobre ε0, aí fica ridículo calcular o fluxo em S4, porque a carga interna, sei lá, menos 10 coulombs, menos 5 milicoulombs, menos 5 microcoulombs. Então eu sei a carga interna, eu sei o ε0, está resolvido.
Tá? Então fica muito fácil calcular o fluxo em superfície fechada, muito fácil. Mesmo que a integral seja complicada, lembra que essa integral é fluxo, e o fluxo é carga interna sobre ε0. Tá? Então a primeira aplicação da equação para calcular fluxo em superfície fechada. Fluxo em superfície fechada igual carga interna sobre ε0, ou integral de EdA em toda a superfície. Tá? E uma outra aplicação, por exemplo, é calcular o campo e não o fluxo. Exemplo, tem uma carga positiva, eu quero o campo nesse ponto do espaço. Bom, eu posso, né, fazer uma gaussiana, uma superfície fechada que passe pelo ponto que eu quero calcular o campo, e aí a partir da gaussiana, a partir da integral e a partir da carga interna, eu consigo determinar o campo na superfície gaussiana, principalmente em questões envolvendo simetria. A gente vai ver isso no futuro em vários exemplos. Tá? Então, no fundo, gente, a lei de Gauss ela é muito útil para calcular o fluxo, que é igual a carga interna sobre ε0, e dependendo da simetria da questão, ela é muito útil para calcular o campo em determinado ponto do espaço. Tá? Então a gente vai ver exemplos depois sobre isso. Bom, outra coisa, nesse caso em geral, quando eu estou querendo calcular, né, o campo num ponto do espaço e eu desenho uma gaussiana que passe por aquele ponto do espaço, essa gaussiana não precisa existir fisicamente, tá? Ela pode ser uma estratégia de cálculo, uma estratégia matemática apenas. Então ela não precisa existir fisicamente para eu poder calcular. A gaussiana pode ser só uma estratégia imaginária, desde que ela seja sempre fechada, tá? A superfície gaussiana tem que ser fechada. E por último, uma última observação interessante que a lei de Gauss nos permite concluir é que o fluxo na gaussiana é independente tanto da sua área total quanto da posição interna das cargas. Pode ver aqui, ó, o fluxo na gaussiana S1 e o fluxo na gaussiana S3, como são gaussianas, o fluxo nas duas é igual a carga interna sobre ε0. Como as duas têm a mesma carga interna, pessoal, o fluxo em S3 é igual ao fluxo em S1. Fique ligado, tá? Aí você vai dizer, puxa vida, mas a S3 é muito maior que a S1. Não deveria ter um fluxo maior, como a gente viu no início da aula, que o fluxo depende da área e do campo? Pessoal, justamente, o campo depende, aliás, o fluxo depende da área e do campo. Em S3, ela tem uma área maior, pessoal. Mas como ela está mais longe da carga, o campo que atravessa S3 é menor que o campo que atravessa S1. Tá? Então, acaba compensando. As gaussianas mais distantes são atravessadas por um campo menos intenso. As gaussianas mais próximas da carga têm área menor, mas são atravessadas por um campo mais intenso. Conclusão, pessoal, a posição da carga dentro da gaussiana não interessa para saber o fluxo total sobre ela, tá? E nem a área total da gaussiana, uma vez que o fluxo é só carga interna dividido por ε0. Tá? Então, para as gaussianas que têm a mesma carga interna no seu interior, o fluxo sobre elas são os mesmos, é o mesmo fluxo. Tá? As maiores são mais distantes, as menores são mais próximas e esse efeito acaba compensando. Então, repito, gente, uma superfície aberta, o fluxo depende do campo, da área, do ângulo, a gente já falou sobre isso. Na superfície fechada, é surpreendente concluir que não depende mais do tamanho. O fluxo total é só igual à carga total interna dividido por ε0. Tá certo? Então vamos ver exemplo, vamos fazer 2 exemplos aí para tentar, e depois a gente vai ver muito mais, tá gente? Muito mais, a gente vai trabalhar muito com a lei de Gauss em vários sistemas. Então, hoje eu só quero apresentar essa estrutura matemática, entender quem é o E, quem é o elemento de área, repito com vocês, que é normal, o Nzinho é 90 graus com a superfície, que o fluxo é positivo, que o fluxo é negativo, que a gaussiana tem que ser fechada e que a superfície fechada tem um fluxo que é diretamente proporcional à carga interna. Se a carga interna total é 0, o fluxo total na gaussiana é 0. É isso que eu preciso de vocês hoje, entendendo aquelas equações ali. Bom, então vamos lá, eu tenho uma carga elétrica pontual de 30 milicoulombs
positiva, fixa a uma distância de 30 centímetros aqui, acima de uma superfície plana, quadrada, tá aqui, de lado 60 centímetros. Determine o fluxo elétrico sobre essa superfície quadrada. Então, pessoal, eu vou tentar construir bem o raciocínio com vocês, tá? Fluxo nessa superfície quadrada. Campo vezes área vezes ângulo. Mas espera aí, o campo não é uniforme nessa região. O campo está sendo gerado por uma carga pontual. A gente já viu que uma carga pontual gera campo elétrico radial, linhas de campo radiais aqui no entorno. Então, por exemplo, imagina que eu pego um ponto qualquer aqui dessa superfície, só para ver o que acontece. Ó. Vou desenhar uma linha de campo radial saindo, porque a carga pontual é positiva. Então, uma linha saindo dela, né, vai atravessar aqui, ó, vai atravessar aqui a superfície, por exemplo, aqui para baixo. Tá? Perfura a superfície aqui para baixo. Esse é o campo. Né? Eu tô partindo dessa fórmula, né? Integral aberta, porque a superfície é aberta, não é fechada. Então, integral aberta de EDA. EDA é EDA cosseno. Por isso que eu estou brincando aqui em entender quem é o E, quem é o DA, quem é o cosseno. Tá? Então, nesse ponto, pessoal, o campo está aqui para baixo. O DA é o elemento de área junto com a normal. Então, eu posso desenhar uma normal à superfície aqui para baixo. Tá? E o ângulo θ é esse ângulo entre o E e a normal nesse ponto. Então, eu sei calcular EDA cosseno nesse ponto. Eu sei calcular isso. Tá? E, na verdade, eu posso pensar, gente, que se eu tiver um ponto aqui do outro lado, a mesma distância aqui do outro lado, a fórmula vai ser exatamente a mesma. Né? O campo vai ser aqui para baixo, né? No outro lado o campo vai ser aqui para baixo, a normal vai ser aqui para baixo e vai ser o mesmo ângulo. Opa! Então, se eu calcular... Deixa eu pegar aqui. Então, se eu calcular, sei lá, aqui assim, nesse ponto, o campo vai ser para baixo, a normal vai ser aqui assim, péssimo, e aqui vai estar o ângulo. Como é o mesmo ângulo, pela simetria, o mesmo campo e a mesma normal, repito, essa fórmula calculada nesse ponto e nesse ponto vai dar o mesmo resultado. O que isso me indica? Lembra que eu falei ainda há pouco, pessoal, no começo da aula. O elemento de área, ou seja, o DA, eu tenho que pegar como sendo o conjunto do espaço, o conjunto dos pontos do espaço, em que esse resultado seja o mesmo. Então, esse ponto e esse ponto podem fazer parte do mesmo elemento de área. No fundo, pessoal, se eu imaginar uma circunferência pela simetria do problema aí em volta, em toda essa circunferência aqui, bom, esse ponto deveria ser esse aqui, tá? Da circunferência. Então, se eu pensar toda essa circunferência amarela, esse resultado vai ser igual em todos os pontos dessa circunferência amarela. Pela simetria, se você quiser, você desenha ali ponto a ponto, você vai ver que é o mesmo campo, porque está a mesma distância da carga, tá? Então é o mesmo campo, é a mesma normal e o mesmo ângulo. Então, em toda essa superfície, esse elementozinho de área amarelo, que é uma circunferência, eu teria o mesmo resultado de EDA cosseno. Tá bom. Então, esse pedacinho de área agora, se eu pegar o próximo, um pouquinho mais distante, também vai ser o mesmo resultado. Um pouquinho mais distante, o mesmo resultado. Só que o problema é que essa superfície é quadrada, né? Ela não é circular. Então, eu não posso integrar um elemento de área circular, vamos lá, gente, para chegar num resultado quadrado. Isso não vai acontecer nunca. Então, eu estou fazendo de propósito isso aqui para construir o raciocínio com vocês de que é muito complicado. Eu não tenho regularidade aqui para integrar e formar uma superfície quadrada. Eu não posso imaginar que a superfície quadrada é feita por infinitos pedacinhos infinitesimais circulares. Isso não tem sentido nenhum. Então, por mais que exista uma regularidade entre o E e o ângulo, por mais que eu possa definir um elemento de área circular aqui facilmente, eu não consigo integrar facilmente para chegar na área toda quadrada. Tá? Então, o quadrado é muito complicado. Então, não que não dê para resolver, mas em geral você não vai resolver assim facilmente integrando esse elemento de área circular. Tá? Mas tem uma estratégia. E aí é onde a gente começa a pensar na lei de Gauss e ver como ela é útil em vários sistemas.
Por exemplo, ó, eu sei que essa carga de 30 milicoulombs está a uma distância de 30 centímetros de um quadrado de lado 60 centímetros. Opa! Então ela está no centro do quadrado, como a gente está aqui na figura, e essa altura é metade do lado do quadrado. Ou seja, eu posso imaginar que essa carga aqui, na verdade, ela está no centro de um cubo imaginário fechado. Ou seja, eu acabei de desenhar uma gaussiana no entorno dessa carga. E aí a superfície plana quadrada lá embaixo é uma das faces da minha gaussiana quadrada imaginária, aliás, cúbica imaginária que eu desenhei aqui. Então, uma estratégia interessante, só pensando na simetria do problema, que ela está sempre na metade do caminho da distância total aqui da aresta desse cubo. Então é como se ela estivesse no centro de um cubo imaginário de aresta 60 centímetros, de lado 60 centímetros. E aí você vai dizer, e daí, né? O que eu ganho com isso? Pessoal, o que você ganha é que a hora que você tem uma gaussiana, o fluxo total na gaussiana é simplesmente carga interna sobre ε0. Essa é a vantagem. Então, o fluxo total, só que daí é o total, não é só nesse quadrado, tá, gente? O fluxo total nessa gaussiana cúbica é Q interno sobre ε0, tá? E o fluxo no cubo é a integral fechada em todo o cubo de EDA. E aí eu posso abrir a integral fechada, como eu falei, em uma soma de integrais abertas. Por quê? Porque as integrais abertas em EDA em cada face desse cubo é justamente o fluxo em cada face do cubo, que é o que eu quero saber, né? Determine o fluxo elétrico em uma face. Determine o fluxo elétrico aqui, ó, nessa parte de baixo, tá? Então, o fluxo total do cubo, como são 6 faces, é igual a 6 vezes o fluxo em cada face. E, de novo, eu só posso, pessoal, fazer isso, parece besta, tá? Mas eu só posso dizer que o fluxo está igualmente distribuído em cada face porque ela está só a 30 centímetros de um plano quadrado que tem lado de aresta 60 centímetros. Ou seja, ela está no meio do cubo. Por isso que o fluxo em cada face vai ser igual. Se ela tivesse lá na pontinha de cima, o fluxo em cada face seria diferente, tá? E o fluxo total seria Q interno sobre ε0. O fluxo total nunca muda, é independente da posição, a gente acabou de ver, tá? O fluxo total no cubo é Q interno sobre ε0. Mas nesse caso, como me interessa numa face, aí eu tenho que pensar que o fluxo total é 6 vezes o fluxo da face. Mas, de novo, isso aqui eu só posso fazer porque ela está no centro. Se ela estivesse lá na ponta, eu poderia usar essa, mas eu não poderia usar essa. Aí eu não teria como resolver facilmente, tá, gente? Então é isso que a gente tem que pensar. Então o fluxo total no cubo é 6 vezes o fluxo na face, tá? 6 vezes o fluxo na face. E o que eu quero? O fluxo na face. Então, o fluxo na face é Q interno sobre 6 vezes o fluxo na face é igual ao fluxo no cubo. O fluxo no cubo é carga total sobre ε0. E aí fechou, né? Então, meu fluxo na face é a carga interna, que é 30 milicoulombs, então 30 vezes 10 a menos 3, sobre 6 vezes ε0. Calculou tudo, acabou. Tá aí resolvido facilmente, né? Desde que você lembre que você pode usar uma gaussiana, então por isso que eu estou fazendo como um exemplo, né? Essas coisas a gente vai pegando com o tempo, tá, gente? Por isso que resolver questão, ver exemplo é muito importante. Entender essas estruturas. Então, o fluxo na face, que é o que eu estou querendo saber, é 5,65 vezes 10 a 8 Nm² por Coulomb ao quadrado, que é a unidade do SI para fluxo. Tá bom? Mais um exemplo, ó. Então, uma carga elétrica pontual Q fixa uma distância x de uma superfície plana, vertical, em formato de disco furado, de raio interno R1, raio externo R2, determine o fluxo elétrico sobre a superfície. Pessoal, agora é muito simples, é a mesma lógica que eu tinha antes, né? Ou seja, pensar um ponto da superfície, o campo gerado pela carga vai atravessar essa superfície num ponto, e eu posso imaginar um anel aqui em volta, pessoal, vamos lá, pela simetria, a mesma coisa que eu tinha ali no plano, eu posso imaginar um anel aqui em volta em que o campo
o ângulo sejam iguais naquele anel. Então esse pode ser meu elemento de área, tá? Então o fluxo nessa superfície é integral aberta, então superfície aberta, integral aberta, de EdA. Então pega aqui um ponto qualquer, ó, o campo da carga positiva radial para fora, atravessa a superfície nesse ponto para cá, a minha normal, a superfície, está aqui, né? Então o EdA é EdA cosseno, o ângulo θ entre o E e a normal está aqui. Pessoal, repito, tá, gente? Repito com vocês. Pela simetria, eu posso imaginar um anelzinho, né? Porque aqui embaixo, ó, teria uma linha radial para fora aqui, a normal aqui na horizontal seria o mesmo ângulo. Então, volto ao que eu falei no início da aula. O meu elemento de área é o conjunto dos pontos em que há regularidade no E e no ângulo. Então, eu posso imaginar um elemento de área circular, né? Um anelzinho circular aqui é o meu elemento de área dA. Tá? Então, ele tem módulo dA, que é esse pedacinho aqui, e direção normal aqui, nessa direção do N que eu desenhei. Pessoal, lembra que esse ângulo θ é o mesmo que esse ângulo θ aqui, só por uma questão de geometria, né? Pode ser útil a gente trabalhar com esse ângulo em algum momento. Bom, então esse é meu elemento de área, esse marronzão aqui, esse anel é o meu elemento de área, e ele tem uma espessura, pessoal, dr. R aqui, cuidado, eu não estou chamando a distância da carga até o ponto de Rzinho, tá? Como eu fazia antes. Meu Rzinho agora é a minha variável aqui, ó, que é o raio desse anel circular. E eu estou fazendo isso porque agora, veja pessoal, agora é uma saída boa, comece a entender isso. Porque se o anelzinho é circular, eu posso integrar o tamanho desse anel desde um raio interno até o raio externo, e com isso eu vou ter abraçado toda aquela área desse disco furado. Então agora é um grande jogo resolver por essa integral aqui, porque eu consigo um elemento de área tal que eu vou integrar de R1, que é o raio interno, até R2 para ter toda a área desse disco, tá? Então meu Rzinho aqui é a minha variável para integrar de R1 até R2. Ok, então quem é meu elemento de área, pessoal? Quem é meu elemento de área dA? Eu, para facilitar essa visualização, eu estou vendo de frente, tá? Então aqui eu estou vendo de frente, ó, espessura dr, minha variável de integração é o Rzinho, o furo aqui com R1 e a parte externa com R2. Gente, aí tem uma estratégia que, de novo, você pode usar várias vezes. Cada vez que aparecer um anelzinho circular como sendo elemento de área, imagina que eu faço um corte aqui e estico esse elemento de área. Tá? Então, se eu fizer um corte e esticar esse elemento de área, essa estratégia é útil para você saber que a área desse pedacinho pode ser aproximada pela área de um retângulo, ó, que é base vezes altura. Como assim? A altura, ó, a altura do retângulo é o pedacinho infinitesimal de R, portanto, dr. Um pedacinho infinitesimal do eixo R, da minha variável de integração. Então, ele tem uma espessura aqui dr, portanto, uma altura dr, e a base desse retângulo, que é grandona aqui, ó, essa base é o comprimento circular do anel, que é 2π vezes o raio, que é Rzinho. Então, essa base é 2π Rzinho, a altura desse elemento de área é dr, e aí então eu tenho o elemento de área, que é base vezes altura, 2πr dr. Tá? Então, isso é importante, pessoal, porque como eu vou integrar em relação a Rzinho, o meu dA tem que ser escrito em função de Rzinho, para eu poder integrar de R1 até R2. Por isso que eu tenho que usar essa estratégia, tá? Não é perfumaria. Eu não posso simplesmente deixar dA aqui, porque daí eu não vou conseguir integrar nada. Então eu tenho que escrever dA em função do dr para poder integrar de R1 até R2. Então, repito, vá se apropriando das estruturas, das simetrias, das estratégias. Tá? Se o elemento de área é circularzinho e você vai integrar para R, então o elemento de área pode ser esticado ali e aí fica a base 2πrzinho, altura dr e o elemento de área 2πr dr, como a gente escreveu. Tá?
Bom, vamos olhar para a fórmula? Meu dA então está resolvido. O cosseno do ângulo, para eu escrever em função do R, basta eu lembrar que esse ângulo θ é o mesmo que esse ângulo θ, e o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente é x, e a hipotenusa é essa linha vermelha pontilhada aqui, tá? Que pode ser calculada pela raiz quadrada, né, dos catetos ao quadrado. Então, ela é raiz quadrada de x quadrado mais rzinho quadrado. Essa é a hipotenusa. E o cateto adjacente desse ângulo θ aqui é x. Tá? Então, fica x sobre raiz quadrada de x quadrado mais rzinho quadrado. Vamos ver? Então, ó, já tenho o meu elemento de área. Já tenho o meu cosseno em função de rzinho, que é a variável de integração. E agora eu preciso trabalhar com o E. O E é o módulo desse vetor aqui no elemento de área. Pessoal, como essa carga é pontual, o campo elétrico é nosso velho conhecido. KQ sobre Rzinho quadrado. Tá? Só que cuida, Rzinho aqui está definido diferente. Então, o meu campo é KQ sobre hipotenusa ao quadrado. Tá? A hipotenusa desse triângulo ao quadrado. Está aqui. Como a hipotenusa é essa raiz quadrada, x quadrado mais r quadrado, a raiz cancela com esse quadrado aqui e é simplesmente kq sobre x ao quadrado mais rzinho quadrado. Esse é o campo da carga pontual nesse ponto do elemento de área. Pessoal, cosseno, elemento de área, campo elétrico. Joga tudo na minha integral. Tá? E a gente vai ter isso aqui. Então, o E, kq, hipotenusa ao quadrado, elemento de área, 2πrzinho dr, e cosseno de θ, x sobre isso aqui. Repito, gente, eu tive que fazer essas adaptações, porque senão eu não conseguiria integrar. Repito, eu vou integrar para Rzinho, de Rzão 1 até Rzão 2. Então, tem que adaptar todo mundo para a minha variável de integração aí, tá? Bom, 2π é constante, sai fora, K é constante, sai fora, carga pontual constante, sai fora. O x, que é a distância entre a carga e o disco furado, também é constante, sai fora da integral. Então, fica 2π kqx, integral, olha aí, ó, de Rzão 1 até Rzão 2, de quem ficou lá dentro, que é Rzinho dr em cima, e embaixo eu juntei esse termo com essa raiz quadrada, que é a mesma coisa que escrever x ao quadrado mais rzinho ao quadrado na 3/2. Tá? E aí resolve aqui da forma que você achar melhor em matemática. Nesse caso, dá para resolver por substituição, dá para chamar isso aqui de u, esse cara aqui dentro de u. Então, u é x quadrado mais rzinho quadrado. du dr, que é a minha variável, não é du dx, tá, gente? Então, du dr, esse cara vai embora, o 2 desce aqui, fica 2r. Então, du dr é igual a 2r, ou du é simplesmente 2r vezes dr, que é o elemento diferencial do rzinho, dado raio. Tá? Então, du é 2r dr. Então, a minha integral pode ser toda substituída, tá? O r dr é igual a du dividido por 2, tá aqui, du dividido por 2, ou 1/2 de du, e aqui ficou u elevado a 3/2. A integral de u elevado a 3/2 é u na menos 1/2 sobre 1/2, tá? Então, bom, aí você resolve aqui facilmente, o 1/2 vai embora com o menos 1/2 da integral. O menos apareceu, tá? Então, porque aqui u na 3/2 é u na menos 1/2 sobre menos 1/2, então por isso que sobra esse menos na frente. E aí eu aplico de Rzão 1 até Rzão 2, que são as minhas variáveis de integração. Fazendo isso, finalmente, eu vou chegar que o fluxo elétrico no meu disco furado é 2π kqx, que multiplica 1 sobre essa raiz menos 1 sobre essa raiz. Tá? Então, é isso aí. Não é tão difícil calcular. É claro, vocês estão vendo isso pela primeira vez, eu entendo isso, então parece que assusta, mas vocês vão ver que essas estruturas começam a se repetir. O anel circular, se eu quiser integrar para o Rzinho, o elemento de área 2πrzinho dr. Aí você pega os ângulos, tem que transformar os ângulos, que vai ser cosseno, seno, cateto oposto, cateto adjacente. Então, quer dizer, essas estruturas se repetem, então vocês têm que se apropriar disso,
Por isso, muito exemplo, bastante prática. Pessoal, então vamos lá. Aula de hoje, lei de Gauss, superfície gaussiana fechada, fluxo total nela é carga interna sobre ε0, carga interna é carga total líquida dentro dela, o fluxo é EdA cosseno em cada regiãozinha da tua superfície fechada, e a aplicação da lei de Gauss, como a gente viu nesse exemplo e no exemplo do cubinho, ela pode ser tanto para determinar fluxo, foi o que a gente fez, então aplicou para determinar fluxo, e mais para frente a gente também vai aplicar a lei de Gauss para determinar o campo num determinado ponto. Aí a gente vai desenhar uma gaussiana que passa pelo ponto e aplicar a lei de Gauss. A gente vai fazer isso depois. Tá? Então, por enquanto, é entender a equação, entender que ela se aplica para calcular o fluxo, entender que ela se aplica para calcular o campo numa região do espaço. Tá bom? Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Lembrando que a gente vai trabalhar vários exemplos aí com lei de Gauss ainda. Valeu, pessoal, e até a nossa próxima aula.